pastora, seja bem-vinda. Boa noite, igreja. Louvado seja Deus. Já começarmos glorificando e louvando o nome do Senhor de uma forma tão intensa. Mas nós vamos estender um pouquinho mais e cantar mais um louvor. Esse cântico diz: eu creio no poder da oração. Quantos aqui creem? Creem mesmo, mais alto. Aleluia. Joelhos que se dobram, eu creio no poder da oração, eu creio no poder das mãos que se levantam, eu creio no poder da oração. Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da brasa viva no altar, incenso misturado à oração. Quando o anjo oferecer, a trombeta vai tocar, Deus vai mover o céu, a terra e o mar. Vou levar meus problemas pra Deus, entregar meus problemas pra Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder. Eu creio no poder da oração. Amém? Glória a Deus. Pode sentar, meus queridos. Vamos fazer uma oração antes de começarmos nossa mensagem. Pai amado, nós nos colocamos aqui diante de Ti. Ó Deus, necessitando de Ti. Desejosos, ó Deus, que Tu possa nos visitar. Que não seja a minha boca, mas seja o Teu Espírito através de mim. Que possa, Deus, trazer libertação, salvação, cura. Tem pessoas aí em casa, nas suas casas, assistindo e clamando por cura. E clamando por vida, clamando por ar. Deus, nós estamos aqui para declarar que Tu és Deus. E nada pode impedir o Teu agir. Nada pode impedir quando Deus diz sim, ninguém mais pode dizer não. Ó Deus, e cremos neste poder. Amém. Essa palavra tem um título: o poder da oração. A oração, ela tem poder. Não é um chavão, não é uma frase que a gente vive repetindo. É algo real. Orar é se comunicar com Deus, mas não é um monólogo, é um diálogo. Você fala, Deus confirma, Deus não confirma, Deus te abençoa, ou Deus te repreende e te ensina
mas isso também não deixa de ser bênção. Orar, além de se comunicar com Deus, é entrar numa sintonia fora da real, muitas vezes, desse mundo. Para mim, especialmente, orar vai além de ter fé, vai além de estar disponível para se orar. É óbvio que é necessário que para orar nós tenhamos fé e tenhamos disponibilidade para separar um tempo para falar com Deus. Mas quando eu digo que vai além do que a fé, é porque não é aquela fé de que Deus está me ouvindo. Muitas vezes é aquela fé de que você precisa tocar nas vestes de Deus e arrancar de Deus uma bênção. Então você só vai sair dali do seu joelho dobrado, do seu rosto no chão, enquanto você tiver recebido sua bênção. Senão você não sai. Você vai orar. Se tiver que ir para o trabalho, você vai continuar orando. Se você tiver que estudar, você vai continuar orando. Se você for para o mercado, você estará orando. É um estado de oração contínuo que não te permite sair daquela linha enquanto Deus não vem. Por isso que eu digo que orar é ter fé com ousadia, porque é orar sem parar. Orar é ter compaixão, é ter um olhar para o outro. Porque no início do nosso período de oração, ou quando nós estamos começando a aprender a orar, nós visamos muito a nós mesmos, nossas necessidades, aquilo que precisamos, aquilo que queremos, aquilo que buscamos. Mas depois de um tempo, no seu exercício de oração, você passa a não se preocupar tanto contigo. Você passa a olhar para o outro. E quando eu passo a olhar para o outro, eu consigo sentir a necessidade do outro. E necessariamente nem eu preciso ir lá perguntar, você está precisando de alguma coisa? Muitas vezes eu já estive em lugares que Deus falava assim, ora por ali, aqui na igreja. Deus falava, procura fulana, procura ciclana, ore por ela. Ou então nem falava procura, ore por fulano. E eu estava orando. E logo depois eu tinha algum resultado daquela oração. Então faz com quando esse sentimento faz quando você está nesse estado de oração, que você busque como orar. Você já esteve numa fila de supermercado e, de repente, Deus fala, ore por essa pessoa que está aí na sua frente. Várias vezes. Mas é porque eu estou ali cheio de compras e eu só estou preocupado com a compra, ou com dinheiro, ou com cartão, se eu vou lembrar da senha, não. É porque aquela pessoa ali na frente de mim, ou à frente de mim, de alguma maneira, Deus tocou no coração dela. De alguma maneira, Deus quer fazer algo por ela, que talvez ela nunca saberá quem orou, quem esteve ali, que teve compaixão, que olhou para ela, sentiu a sua necessidade, a sua dor. E quanto mais eu orava, mais eu tinha vontade de orar. Quanto mais você ora, mais vontade de orar você tem. Quanto mais você ora para as pessoas e as suas lutas, a importância da luta de cada um, nós sabemos que orar também é lutar. Orar também, muitas vezes, é guerrear. Por isso nós temos um grupo de oração que a gente chama Mulheres de Oração ou Guerreiras de Oração. E nessa quinta-feira nós comemoramos 32 anos de oração. E ali foi revelado, foi dito vários testemunhos de irmãs que viveram milagres através da oração. Irmãs que viram milagres acontecerem através da oração. E nós ficamos tão emocionados, porque não foi só na quinta-feira, já 3 semanas antes, nós vínhamos nos lembrando. Eu fiz uma recapitulação
de tudo que nós havíamos vivido durante esse ano, e cada uma ia se lembrando de uma coisa, e muitas coisas que nós até havíamos esquecido. E uma lembrança vem puxando a outra, né? E acabou que a gente tinha um arsenal de coisas importantes que a gente nem mais lembrava do que Deus havia feito conosco. Mas eu queria falar sobre um exemplo de um homem que viveu esse poder da oração. E esse poder, eu quero dizer, está disponível a qualquer um. Você não precisa ser pastor para você ter o poder na oração. Você precisa buscar. Buscar-me-eis e me acharei, se me buscar de todo o vosso coração. Busca o Senhor. Diga para o Senhor, Senhor, eu quero ser o intercessor. Gasta o seu tempo nisso. Gasta a sua vida nisso. Quando está doendo na gente, é mais fácil. Mas, às vezes, não é só em você. O mundo não está... Você não é parte total do mundo. Existem necessidades. Não é só a sua família. São outras pessoas que precisam de oração. Muitas pessoas que precisam de oração. Todo mundo conhece Josué como o grande guerreiro de Deus. Após ele ter vencido Ai, após ele ter vencido Jericó, depois Ai, a fama de Josué se espalhou. E todo mundo ficou, os reinos próximos ficaram bastante temerosos quanto ao povo de Israel. Que povo é esse que vencia reinos enormes? E dentre esses reinos havia uma cidade chamada Gibeão. O nome da cidade era Gibeão. E todos os homens dessa cidade eram grandes, fortes, guerreiros e valentes. Era uma cidade como as grandes cidades daquela época. Não era uma cidadezinha pequenininha, não. Era uma enorme cidade. Mas o rei de Gibeão procura Josué e diz, que maravilha, você não podia ter feito isso sozinho, só com esses homens que você tem. Algo extraordinário agiu através da sua vida. E aquele rei de Gibeão reconhece que há um Deus por trás de tudo aquilo que Josué estava realizando. E sabe o que ele faz? Ele chama Josué e diz para Josué que quer fazer uma aliança com ele. Eu quero fazer uma aliança com vocês. Eu quero que vocês possam contar comigo, com o meu povo, e eu possa contar com vocês e com o povo de vocês. E Josué, obviamente, falou, legal, que bom. Mas só que mais 4 reinos circunvizinhos ali souberam e não gostaram. Não gostaram que o rei da cidade de Gibeão se juntasse a Josué e ao povo de Israel. E sabe o que eles fizeram? Eles armaram uma guerra contra a cidade de Gibeão. Não contra Josué, não contra os povos de Israel, contra Gibeão. E eles eram muitos, eram 4 reinos. E aí, o rei da cidade de Gibeão, quando sabe disso, manda chamar Josué. E fala para Josué o que está acontecendo. E pergunta e pede a Josué se Josué não quer se aliançar com ele. E aí, Josué fala, tá bom, mas antes eu preciso perguntar a Deus. Quando você tem que orar, quando você precisa orar, você não pode orar por qualquer coisa, não. Você tem que perguntar a Deus se aquela oração procede, de que maneira você deve orar, como você deve orar, como convém orar, porque o Espírito de Deus nos ensina com gemidos inexprimíveis como convém orar. Eu tenho uma experiência que eu corria muito na Barra, na Orla, há uns 15 anos atrás, acho que ainda estava correndo. Então, eu andava de bicicleta, corria,
Mas tinha aqui na minha rua, na Ivan Raposo, não na minha rua, lá de frente para a praia, tinha um restaurante que depois virou casa de show, que tinha um Leviatã. A cara do bicho era uma coisa muito maior que o meu braço era maior, vivia ali em cima. Leviatã é um príncipe das trevas muito poderoso. A Bíblia fala bastante nele. Quando Deus repreende Ló, repreende os amigos, Jó e os amigos dele, Deus descreve Leviatã. Ele vivia ali. Eu não gostava daquilo. Eu não gostava, aquilo me incomodava. E eu orava. E eu orava. Já foram anos, gente, orando. Um dia tu vai cair daí. Um dia você vai sair daí. Um dia... Bem, mudava o estabelecimento, mas aquele Leviatã ninguém tirava, aquilo ficava lá. E aí até que um dia, eu andando, correndo, eu não sei, que eu chego ali, aquilo havia sido demolido. Eu quase caí de joelho e falei, meu Deus, Deus tirou o Leviatã daqui. E aí tiraram aquele negócio e iam construir um prédio, vários prédios. Ai, eu falei, já sei, vou em casa agora, ponho a minha Bíblia, enterro nesse terreno, aproveitar que estava tudo no chão. Voltei em casa, quando eu voltei em casa, Deus falou, aí você não vai entrar, não. Eu falei, Deus, como assim? Eu oro tanto tempo para ver se ele Leviatã no chão, agora ele está no chão. Eu quero consagrar aquele espaço a ti. Deus falou, olha, a legalidade daquele lugar é dele. Sabe o que eu fiz? Botei a minha viola no saco e fui-me embora. Sabe? Tem espaços, lugares, pessoas que têm uma legalidade. A pessoa quer assim, eu quero... Se a pessoa quiser que eu ore, eu vou orar. Agora, se a pessoa pedir para oração, eu vou orar. Se a pessoa não pedir e eu achar que eu devo, eu vou orar. Mas eu não vou no terreno do inimigo sem a ordem de Deus, não. E foi aí, e foi isso que Josué fez. Vamos lá, abrir aqui as nossas Bíblias em Josué, capítulo 10. Verso 6. Os homens de Gibeão, começando dos 6, vou até o 11. Os homens de Gibeão mandaram dizer a Josué no arraial de Gigal, não retire as tuas mãos dos teus servos, sobe apressadamente a nós e livra-nos e ajuda-nos, pois todos os reis dos amorreus que habitam nas montanhas se ajuntaram contra nós. Então subiu Josué de Gigal, ele e toda a gente de guerra com ele e todos os seus valentes. Disse o Senhor a Josué, não os temas, porque nas tuas mãos os entreguei. Nenhum deles te poderá resistir. Josué lhes sobreveio de repente, porque toda a noite veio subindo em Gigal. O Senhor os conturbou diante de Israel e os feriu com grande matança em Gibeão. E os foi perseguindo pelo caminho que sobe a Bet-Heron e os derrotou até a Zeca Maquedá. E sucedeu que, fugindo eles de diante de Israel, a descida de Bet-Horon, fez o Senhor, olha só o que o Senhor fez, cair do céu sobre eles grandes pedras até a Zeca, e morreram, mas foram os que morreram pela chuva de pedra do que os mortos à espada pelos filhos de Israel. Essa é a oração que vai lá, intercede e quebra os grilhões. É aquela que você vai orar e Deus fala, toma, eu estou contigo, vai, que essa é tua. Então, nessa hora, você vai para guerrear até o fim, porque vai vencer. Não tenha dúvida.
E aqueles homens, apesar de serem tão guerreiros, eles não precisaram nem usar muito de suas espadas. O que aconteceu foi que chuvas de pedra do céu mataram todos os homens dos outros reinos. Mas aí aconteceu algo ainda mais importante, que é esse o tema do poder da nossa oração. Se já não bastasse a gente receber de Deus uma chuva de pedra no meio de uma guerra que acabasse com todos os nossos inimigos, Deus ainda tem mais. Ainda mais se você deseja orar, deseja continuar intercedendo e só parar na hora de receber a vitória total. E foi isso que Josué fez, e é isso que faz a diferença. A vitória total só vem para aqueles que perseveram. Muitas pessoas começam a orar com um grande propósito, com muito desejo. Mas aí passa um dia, 2, 10, 15 dias, um mês. Ai, Deus está demorando tanto. Tira o foco. Aí já começa... já entreguei para Deus, se Deus quisesse já teria respondido, então é porque Deus não quer. Tudo mentira. Deus não respondeu porque ainda não é o tempo de Deus. Deus não disse sim, então também não disse não. Então você tem que continuar aguardando, e não desistindo, e não abandonando o barco, achando que já orei demais. É isso que faz com que o povo de Deus, muitas das vezes, não alcancem a vitória, porque não resistem, se cansam, não conseguem ir até o final. Mas ir até o final requer disciplina, sim, muita disciplina, até ver acontecer. Muita disposição de orar, muita disposição, porque o sono vem, tem hora que cansa, as lágrimas se secam e você continua ali orando. E aí, quando você entra nesse nível assim, quando você consegue dormir, Deus te acorda. E aí você sabe, opa, eu acordei no meio da noite, não estou com sono nenhum. É Deus querendo falar comigo. Eu não viro para o outro lado e ligo uma série. Eu já começo a ficar esperta, porque sei que Deus tem algo para mim. E, às vezes, eu não consigo nem pegar no sono. E eu quero dizer para você, toda oração tem resposta. Você precisa ser perseverante na oração. Ai, fico tão cansada, pastora. Eu oro 3 minutos, daqui a pouco eu dou. Sim, então não ora essa hora. Quem disse que é obrigado a orar antes de dormir? Ora na hora que você está naquele gás, aquela hora que você está cheio de gás, é essa hora de você orar. Na hora que você está cansado, você vai dormir mesmo, porque você está cansado. Escolhe um momento em que você sabe que você pode ter um tempo de qualidade com Deus que vai fazer total diferença. Então, os outros 5 reinos foram destruídos, mas não totalmente. E Josué, depois das pedras, e todo o povo, e todos os valentes, e todo o povo de Gibeão, continuaram lutando. Mas a perseverança de Josué era tanta. A gana de Josué era tamanha, principalmente depois dele ouvir Deus dizer: não temas, porque nas tuas mãos os entreguei, nenhum deles te poderá resistir. Quando você recebe isso de Deus, não joga fora, não termina antes da hora. Não porque ainda não aconteceu, você não desiste. Tem coisas que Deus nem precisa dizer, porque já está escrito na palavra. Não temas, o Senhor está contigo. Vai até o fim. Qual é o seu problema? É o seu casamento? É uma enfermidade? É o seu filho? É a tua vida financeira? Quem disse que é o fim? Quem?
A última palavra é Deus quem dá. E se Deus não deu a última palavra, e se ainda há vida, há esperança. A pessoa que está enferma, muitas vezes, ela tem um desejo imenso de se agarrar na vida. E isso é maravilhoso, porque isso dá um up, dá uma vontade nela de viver. Ainda é mais fácil da gente conseguir a vitória. Mas está muito moribundo, já está terminal, ai, já está no fim. Está nada. Está porque tu está dizendo. Está muitas vezes porque a pessoa que está cuidando está cansada de orar e quer que passe logo. Nunca desista. Resista. Mas nunca desista da pessoa, de ninguém. Vai até o fim. Creia que Deus tem mais, que Deus tem poder. E aí, Josué faz o seguinte, depois das pedras, ele continua lutando, e tome homem, que eram 4 reinos, 5 reis, luta. O dia já estava acabando, estavam todos cansados, mas tinha homem para caramba ainda para ser morto. Então, capítulo 10, verso 12. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel. E disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Ajalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Josué era um homem, era um ser humano como eu, como você, com todas as nossas limitações. Que tinha o chamado de Deus, tinha, para guerrear. Como você também tem o chamado de Deus. Jesus disse: orai sem cessar. Então o chamado é para você também. Orar até ver acontecer. E sabe o que Josué fez? Eles não vão aguentar. Mas nem nós. Está arriscado nós morrermos, porque vai escurecer. E nós não iremos nos enxergar. E eles são em maior número do que nós, poderão nos atingir. Então veja bem, Deus já havia falado com ele que daria que os inimigos dele, nenhum deles te poderá resistir. Então ele não precisava orar mais. Senhor, por favor, faça o sol parar. Senhor, por favor. Deus já tinha dito. Sabe o que ele faz? Eu quero ir até o fim, acabar com todo mundo, que eu não quero deixar para amanhã, não. Vamos terminar agora. Aí simplesmente ele olha. Meu Deus, sol! Imagina você falar com o sol. Sol, detente em Gibeão. E tu, lua, no vale de Ajalon. E sabe o que aconteceu? Verso 13. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está escrito no livro dos justos: o sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase um dia. E não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Meu irmão, minha irmã, Deus peleja do nosso lado. Não tenha medo de rabo e chifre. O demônio, ele grita muito, mas a eficácia dele é 0. Ele faz muito barulho. Sabe? Ele faz uns estraguinhos que às vezes dá vontade de dizer: tu ainda não me conhece? Não vou contar, não, mas de quinta para cá já aconteceu tudo comigo. Quero dizer às irmãs que oraram, precisam orar mais por mim. Enfim, estou aqui. Estou aqui porque Deus me dá força. Porque Deus me enche de fé.
Não desista, tenha fé. Seja uma guerreira, um guerreiro de oração. Aprenda a orar como convém. Tem dia, e eu vou dizer, não é sempre que eu estou com vontade de orar, tem dia que eu estou arrasada, que a minha oração é um choro só. Um choro. Teve uma vez, há 12 anos atrás, eu cheguei aqui tão arrasada, que a Ieda até deu esse testemunho. A Ieda disse que eu só fiquei... Não, eu fiquei sentada lá atrás. E naquele lugar lá atrás eu fiquei, não conseguia me levantar. Porque eu estava na minha casa. Eu estava sofrendo tanto, a minha dor era tanta, que eu falei, Deus, eu vou para a igreja, que eu preciso ser erguida. Elas estavam sentadas aqui, onde nós sentamos sempre, e eu fiquei uns bancos lá atrás. Eu só levantei no final, quando, acho que era Ieda ou a Edna, não sei, falou, pastora, você quer falar alguma coisa? Eu vim andando para frente, eu falei, eu quero cantar um cântico. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir, e mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti, pois sei que tu tens o melhor para mim. Há um desejo o segredo no seu coração, ó, dá-me forças para continuar, buscando essa promessa em oração. E diz, firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. As minhas lágrimas serão para regar a minha fé. Tem dia que você não vai aguentar orar. Mas isso não quer dizer que você não tem fé. Isso quer dizer que tu levou uma treletada, uma paulada, que tu está meio às 11 ainda. Sabe? A gente balança, a gente enverga, mas não quebra. Porque nós somos de Deus, nós temos uma força que vem do alto, que é inesgotável. Deus é um Deus de força. Jesus tem todo o poder. Jesus intercede por nós, está à destra de Deus, intercedendo por nós. Ah, meus irmãos, estou terminando. A vitória virá e não tardará. Com o aval de Deus, Jesus te reveste de força. E aí a vitória recebida muitas vezes vem antes da luta terminar. Porque Josué recebeu a vitória antes dele lutar. Ainda não tinha chegado nem a lutar, o que Deus disse para ele? Não temas, porque nas tuas mãos os entreguei. Isso encheu Josué de força, de fé. É assim que Deus faz. Você pensa que você vai desmaiar, cair? Não, espera que Deus tenha uma palavra para te levantar. Espera que Deus tenha uma palavra para te sustentar. Não vai ter ser toda hora que você vai estar em pé. A intercessão traz a vitória. Muitas vezes, a resposta vem antes. Você já sabe que Deus fez, mas você continua a orar até ver pela vista o que Deus já te mostrou pela fé. E nesse momento é esperar e lutar, mas sem esmorecer, mas cantando já a vitória. Antes da vitória chegar, então o Senhor vai lá e desbarata os seus inimigos. Hoje você não vê a chuva de pedra, mas acontece igualmente nas nossas lutas. Em nosso favor, Deus desbarata os nossos inimigos. Lá em 2 Crônicas, Josafá viu isso. Tendo eles começado a cantar e dar louvores, pôs o Senhor emboscadas e foram desbaratados. É antes mesmo de você ver. Diga para o seu irmão, Deus está trabalhando a seu favor. E agindo Deus, quem pode impedir? Ninguém. Você está aí murcho, achando que você está sozinho? Diga, você não está sozinho. Deus tem um caminho pela qual você não está conseguindo enxergar, mas você vai chegar lá. Você tem que usar a autoridade que te foi concedida.
Jesus, lá em Lucas 10, diz: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. E a vós, dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará mal algum. Se você crê, tudo é possível que crê. Não temas, crê somente. Orar, interceder, não pode haver uma conta. Se eu vou orar, eu não tenho que fazer uma conta. Se aquela doença é ruim demais, se aquela pessoa está maluca demais, acho que Deus ali não tem mais jeito, não. Você não pode fazer uma conta, você tem que ter fé. Quinta-feira, eu falei sobre a madrinha da Fernanda, que ela me mostrou uma foto que estava com a perna toda necrosada, que eu via o osso tudo preto. Eu falei: Fernanda, sinceramente, na hora, a primeira coisa que me veio à cabeça foi: será que não era melhor tirar essa perna, não? Já com medo, pensando na vida dela. Aí eu falei: como eu tive pouca fé. Eu falei: não, vamos orar então, vamos. Se tem uma chance, Deus vai fazer. Gente, meses depois eu vi aquela perna que estava necrosada, limpinha, lisinha. Acredita nisso? Eu vi. Primeiro com uma telinha, depois que a tela coisou, aquilo foi feito os pontos, perna lisa, uma perna podre. Eu vi. Mas eu sei que na hora que a gente olha, acha, está tudo perdido. Para de assistir. Não há nada impossível para Deus. Mas é necessário que você creia. Creia e não desista. É necessário que você saiba que tudo que pedimos crendo ao Senhor, Ele nos ouve. Alguns não recebem porque perderam a fé. E na perda da primeira batalha ou no cansaço da espera, já foram embora. Precisamos perseverar, persistir. Mas não conseguiremos esperar com confiança, muitas vezes porque temos medos de ser frustrado. Vai orar para um aidético, vai orar para uma pessoa com câncer terminal, tu olha para aquela cara, a pessoa está uma cova viva. Você precisa de fé para orar pela aquela vida, para ver aquela vida dar um sopro para mais fé. Você olha com aquela assim: meu Deus, está morto e não sabe. É humano, mas você precisa pedir: Deus, faça com que eu olhe essa pessoa com seus olhos. E o que tu tens para ela, que tu possa me usar. Se você tem um chamado, e todos nós temos um chamado de orar. E oração é isso. Orar sem cessar. Jesus não falou para os discípulos, mandou que nós orássemos. Aliás, Paulo que disse: orai sem cessar, lá em Tessalonicenses. Esse é um chamado de um guerreiro de oração. Mas há de haver tempo. Eu vou chamar os músicos aqui. Eu quero que essa noite você tenha mais do que fé. Você tenha um desejo muito grande de orar. E não tenha preguiça. Porque as coisas só acontecem com aqueles que se dedicam. Não é assim na faculdade, nos seus estudos, no seu trabalho. Você precisa se dedicar. E com as coisas de Deus, nós precisamos nos dedicarmos também. E se nós não nos dedicarmos, as coisas não acontecem. Eu tenho ouvido ultimamente um cântico que tem a mim ao pastor, né, sustentado a nossa vida. Mas eu acho que é só o Rob que sabe. Por toda a minha vida. Só não vou cantar ele todo, não. Se eu errar, eu paro, continuo o outro. Feche seus olhos. Fala com Deus nessa hora. Faça uma oração, que você queria ser alguém que orasse. Queria ser alguém que tivesse disponibilidade, mais do que disponibilidade, tivesse um desejo profundo
Pensa naquilo que tu gosta, que tu quer fazer. Você precisa ter essa mesma vontade para você orar. Ai, Nora. Por toda a minha vida, Senhor, Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é tua vida e nunca mais te cansarei. Posso ouvir a sua voz? Posso ouvir a tua voz. É mais doce do que o mel. Sei muito, tanto, mais devagar. Que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e tempestades, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas, tu dá ordem às estrelas, e ao mar os seus limites, e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro, eu me sinto tão seguro no seu colo, ó Altíssimo, no seu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças, nem culpas que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou. Pois tua palavra é pura, escudo para os que neles creem. Não há ferrolhos, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou. Pois tua palavra é pura, escudo para os que nele creem. A palavra de Deus é pura, é escudo para todos que nele creem. Não vai embora não, que nós vamos fazer ainda uma oração e vamos ficar de pé, cantar a nossa última música. Eu creio no... Não, é essa não. Entrego a ti a minha oração. Aprenda a entregar a sua oração a Deus. Aprenda a confiar que se você está orando, Deus está ouvindo. Aprenda a saber que Deus não é surdo. Entrego a ti a
posso confiar que a vitória está por vir. Entrego a ti. Entrega agora. Fala, Senhor, tu sabe a minha necessidade. Tu sabe a minha dor. Senhor, eu entrego aquela pessoa que está nesse hospital, deitada, pedindo a Deus para sobreviver. Entrega a cura, Jesus. Em nome do teu Filho Jesus Cristo. Oh Deus, liberta os cativos, Senhor. Abre os olhos daqueles que não estão enxergando, que não querem ver. Está por vir. Diga aí, seguro estou em ti, tu és o Deus de amor. Não temerei o mal, tu és o grande eu sou. Eu ergo minhas mãos, preciso receba, meu irmão. Receba a tua palavra, Deus, que me fará vencer. Seguro estou em ti, tu és o Deus de amor. Não tema o mal. Não temerei. Ele é o grande eu sou. Antes de tudo, Ele é. Eu ergo minhas mãos, preciso receber a tua palavra, Deus, que me fará vencer. A tua palavra, Deus, que me fará vencer. A tua palavra, Deus, que me fará vencer. Tem uma semana na presença de Deus. Que você comece a orar agora. Deus te abençoe, que a paz de Cristo nos leve em segurança aos nossos lares. Amém?